Glória a Deus! Terça-feira de resistência começando agora. Para você que entrou aqui, você que é rebanho vencedor e não é um gado marcado da religião, mas é realmente uma ovelha com as marcas de Cristo, é onde você é esse rebanho vencedor. Essa é a semana do rebanho vencedor em Sião. Aqueles que permanecem de pé no mar de vidro, aqueles que têm a harpa de Deus, como está escrito em Apocalipse, a harpa de Deus, que é a tua voz, que é o teu cântico, que é a tua realidade, o que teu espírito vencedor está entoando. Já viu que tudo que o inimigo deseja é que você fique pelo caminho, justamente prostrado pelas tuas palavras, prostrado pela murmuração. Essa é a marca do povo que andou em círculos e peregrinou na sua própria alma enquanto eles estavam no deserto. Mas a nossa voz, a nossa palavra, ela é caminho, ela é chave. E é aquilo que faz com que você avance. E hoje vamos falar desse avanço. Você avança, você anda para frente, você pisa e coloca os pés e a planta dos teus pés. Aquele lugar é o lugar que o Senhor te dá, porque era a promessa que o Senhor deu para Josué. E quem que era Josué? Um efraimita. E quem que é efraimita? É a tribo que se originou de José. E hoje vamos falar sobre a resistência do rebanho vencedor pela determinação do desfrute da herança, que é a dupla porção de quem? José. Irmãos, para te contextualizar, tanto nessa semana, nesse mês, então estamos no mês do ventre que gera, não morre, ele gera, é vida que tem dentro dele. Falando de Raquel, que foi a mãe de José. Então José, ele é um rompedor justamente porque ele rompe a esterilidade daquela mãe, daquele ventre. E é o homem que é aquele que o Senhor acrescenta, é a marca do nome José. Aí José recebe uma capa do seu pai, ele tinha uma diferenciação, havia nele algo diferente porque era uma escolha do Senhor. Sabe que o primogênito de Jacó era Rúben, só que quem se tornou primogênito foi o próprio José, o Senhor o tornou príncipe dos seus irmãos. E José, vendido pelos irmãos, invejado pelos irmãos por causa de um sonho que ele teve. O Senhor mostrou a sua soberania, mostrou aquilo que ele iria ocupar, não para ser maior do que alguém por comparação, mas para chegar no lugar que seria para os seus irmãos um grande livramento. Então, na verdade, os irmãos invejavam José, queriam a capa de José, queriam o cuidado que Jacó tinha com José. Só que havia mesmo em José uma escolha diferenciada. Então, por isso eles venderam José, queriam matar José, mas amenizaram o plano de morte aí, venderam ele. José ficou escravo, ficou no poço, foi enviado para o Egito. E esse cenário que se montou tão desfavorável, ele tinha um favor do Senhor completo ali. Porque José ele vai para o Egito e ainda que ele passe no Egito uma série de perseguições, agora não mais dos irmãos, né, mas daqueles estrangeiros. Aliás, ele naquela terra era um estrangeiro. A verdade é que tudo que ele fazia, o Senhor abençoava. Então aconteceu que a situação virou completamente e quando ele vai lá e traz uma revelação do sonho de Faraó, Faraó percebe nele o Espírito do Senhor, a sabedoria que havia nele, coloca ele como governador do Egito. Então nós sabemos que 14 anos aconteceram, né? Esses 14 anos, 7 eles tiveram fartura e 7 anos de fome. Nesses 7 anos de fome, a terra, o Egito é que sustentava o mundo naquela época. As pessoas ficaram dependentes do suprimento que vinha da onde? Do Egito. E o que aconteceu? A família de José, os irmãos de José, eles precisaram buscar suprimento no Egito. De quem? De José, que até em algum momento se revela então como o irmão deles, depois de várias situações. O próprio José armou para criar mesmo um contexto e provar o coração deles. Mas o Senhor os trouxe para o Egito, houve uma grande reconciliação e Jacó, que teve uma perda absurda porque ele achou que José estava morto, ele reencontra o filho. Mas olha que maravilhoso, antes de reencontrar José, ele teve que entregar Benjamim. Irmão, lê lá Gênesis, tá? 37, 38, 38 de Tamar, a gente vai falar sexta-feira, mas 37, 39, 40, segue a sequência. Vai até a bênção lá, Gênesis 49, tem as bênçãos sobre as tribos. Lê essa história porque ela é incrível, ela é maravilhosa. Não dá para falar tudo aqui nesses 21 minutos, mas quando Jacó, ele pensa que perdeu, porque ele perdeu Raquel, que era a mãe de José e de Benjamim. Ele perde Raquel quando ela está parindo Benjamim. Mas então ele tem José e Benjamim com ele.
é como que um consolo, porque Raquel era a mulher que ele amava. Mas ele perde José, e José é tido como morto pelos seus outros filhos, né? Falam para Jacó que ele está morto, então ele tem essa dor, mas ele se apega em Benjamim. Mas José pede Benjamim, toda a negociação lá com a comida no Egito, enfim, para os irmãos, mas para provar o coração deles. E aí Jacó entrega Benjamim também e pensa, agora eu perdi tudo, né? Perdi Raquel, perdi José e perdi Benjamim. Só que não existe perda quando nós estamos construindo um testemunho. E o que acontece? Quando Jacó encontra José, ele encontra José, Benjamim e os dois filhos de José, que é Efraim e Manassés. Então ele encontra 4. Ele tem a restituição do dobro. Irmãos, isso é o Senhor. Essa dupla porção que o Senhor deu a Jacó, por causa da dupla porção que estava em José. E aleluia, porque o testemunho é maravilhoso. E nós vamos ler alguns textos aqui, glória a Deus. Gênesis 41 diz assim: José teve 2 filhos antes que os anos da fome chegassem, nascidos de Osnate, a filha de Potífera, sacerdote de On. José chamou seu primogênito de Manassés, eu tô lendo aqui meio porque aqui tá os nomes em hebraico. Yosef chamou seu primogênito Manassé, causa de esquecimento, porque Deus me fez esquecer de todas as dificuldades que sofri nas mãos da minha família. E ao segundo ele deu o nome de Efraim, que significa fruto ou frutífero, né? Pois Deus tornou-me fértil na terra do meu infortúnio. Amém. Glória a Deus pelo entendimento de José em nomear todas as coisas pela realidade do que ele estava gerando no Egito. Aquilo que aparentemente era para a morte, a nomeação de José foi para a vida, porque ele viu essa nomeação na própria família dele, tanto em Benjamim, que era para ser Benoni, filho da dor, mas se transformou em filho da felicidade, filho da mão direita, como do próprio Jacó, para Israel, príncipe de Deus. Então a sucessão de José como príncipe dos seus irmãos vinha de Jacó. Ele era o sucessor. E glória a Deus, porque aqui nessa palavra nós vamos entender essa resistência. Como que eu resisto como um rebanho vencedor com a determinação da minha herança? Porque o Senhor deu um sonho e José não deixou que esse sonho morresse. Jacó já tinha perdido a esperança, né, de encontrar José um dia. Depois que entregou Benjamim, então, ele viu José, o coração dele parou de bater por conta daquele cenário que ele jamais poderia imaginar. Mas José perseverou em todo o tempo, porque ele sabia que ele tinha um sonho e ele sabia que o Senhor era com ele. Então, olha que inclusão maravilhosa quando nós vemos os filhos de José, porque Efraim e Manassés são filhos de egípcios, né? De gentios. Mas tudo isso para mostrar que nessa história maravilhosa e cheia de altos e baixos, vales e montanhas, o Senhor se apresenta o tempo todo como aquele que está escrevendo. Deus está escrevendo a tua história. Talvez tu olhe e ache que é um grande infortúnio, mas o Senhor quer te fazer crescer exatamente ali. Aonde você está sendo assolado, situações que se apresentaram, coisas que estão te marcando e te ferindo, é aonde o Senhor quer se apresentar, é onde o Senhor quer te fazer gerar. Amém? Abandonado pela família, José foi abandonado pelos irmãos completamente, mas ele gera uma família e ele é aquele que resgata toda a sua família. Como as situações se revertem. Nós vemos aqui que ele foi vendido como escravo. E em quem que ele se tornou? No governador do Egito. Aquele que era escravo, aquele que ficou preso, aquele que foi desprezado se torna governador. Aquilo que o inimigo quer te impor e quer te falsamente nomear, você entende qual é a tua posição. E para cada uma dessas nomeações falsas, você tem uma resposta de soberania. Ele foi tido como morto. Até os irmãos talvez pensaram, agora já deve ter morrido umas horas dessa, né? Jacó tinha certeza que José tinha morrido. A verdade é que foi ele que salvou os seus irmãos e a sua família de morrer de fome. Então, ele é que promoveu a vida. Quantas coisas que nós podemos reverter, porque nós somos um rebanho vencedor. Os vencedores que estão com a harpa de Deus e eles estão firmes e de pé. Eles têm um cântico, eles têm uma voz de adoração porque reconhecem de onde vem toda a força e sabem que eles estão guerreando uma guerra que não é uma guerra humana, uma guerra terrena, mas é a guerra do Senhor. Aquilo que José estava vivendo não era sua vaidade, mas era um sonho que Deus colocou dentro dele para salvar a sua família. Irmãos, eu quero profetizar aqui duas coisas. José gerou
Efraim e Manassés. O primeiro filho dele não foi o primogênito. O primeiro filho dele, quando Jacó abençoa, ele não abençoa Manassés como primogênito, mas abençoa Efraim. E o que significa Efraim? Frutífero, fruto, crescimento. O que significa Manassés? Esquecimento. Então, o primeiro filho de José, naturalmente falando, é Manassés, porque o Senhor fez com que ele esquecesse de todo o sofrimento que ele passou. Então, aquele Manassés foi uma cura, né? Nós geramos a nossa cura, nós geramos aquilo que nos liberta, nós geramos isso. Esse é o ventre que não morre, eu estou gerando. José tinha uma semente, tornou o ventre daquela estrangeira um ventre de inclusão. E essa história toda é a nossa história. E glória a Deus, porque nessa história de Manassés você entende uma coisa, aquilo que Paulo fala em Filipenses 3. Deixar para trás o que para trás fica. E ele fala isso com tanta propriedade. Eu deixo para trás o que é. Eu me esqueço desse sofrimento. Eu me esqueço daquilo que quer se tornar trauma, que quer se assenhorar da minha alma e colocar marcas que não são as marcas de Cristo, mas marcas de traumas, de obstáculos, de barreiras para que você não cresça. Só que depois ele tem Efraim. Efraim, que significa esse fruto. Efraim, quem que veio de Efraim? Veio Josué. Josué de Efraim é aquele que por onde ia pisar o Senhor ia dar aquela terra por herança. Sabe quem que é Efraim? Somos nós. Efraim foram aqueles que se dispersaram e estão por toda a terra. E glória a Deus que os gentios, eles são essa marca de Efraim. E nós temos essa marca, a marca de sermos frutíferos. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dá esse lugar. E tem efraimita por todos os lugares desse mundo, pisando a terra, ocupando a terra e subjugando essa terra até a volta do Senhor. Somos já vencedores aqui, nessa era. Vencedores não por uma vitória aparente, né? Por uma glória humana, mas por uma vitória espiritual da nossa ocupação, daquilo que nós cremos e de como nós manifestamos aquilo que cremos. E se Manassés significa esquecimento e eu deixo para trás o que para trás fica, Efraim significa o avanço e eu prossigo para o que está na minha frente. Existe avanço, isso é a marca de Efraim. Os milhares e incontáveis que lá em Apocalipse 7 fala, né? Fala dos 144 mil e os 12 mil de cada tribo e você não vê a tribo de Efraim ali, porque ela está nos incontáveis que está escrito um pouco mais abaixo, incontáveis de toda a tribo, língua, nação. Aleluia, glória a Deus, porque nós fazemos parte dos incontáveis que adoram ao Senhor e que permanecem firmes diante do Senhor, os vencedores. Você é vencedor, você carrega esse espírito vencedor e faz parte desse rebanho vencedor. Então você não vai ficar debaixo de nenhuma acusação e ameaça e todo o cenário desfavorável que veio para te deixar desestabilizado, na verdade, só estabeleceu ainda mais o caminho para você andar. Irmãos, e isso é tão maravilhoso falar que são gentios, falar dessa inclusão, porque em Gênesis 48 diz assim, ó, Jacó fala da experiência que ele teve e tudo mais, e ele diz assim, e os seus 2 filhos nascidos na terra do Egito, antes da minha chegada aqui, eles são meus, Efraim e Manassés serão meus, tanto quanto Rúben e Simeão. Os filhos nascidos de você depois deles serão seus, mas com vistas à herança, eles serão contados com seus irmãos mais velhos. E o que aconteceu? Jacó declara uma bênção sobre Efraim e Manassés e eles se tornam as tribos de Israel também. Olha onde que um filho, um neto, na verdade, Jacó, se torna a tribo. Só os que são filhos de José. A bênção daquele que é príncipe. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos a bênção do Senhor, que você não vai trocar a tua bênção por nada, isso é inegociável. O sonho que Deus te deu não vai morrer, a missão que Ele colocou no teu espírito não pode ficar pelo caminho. Ah, mas a pessoa tal falou isso, aquele pastor disse aquilo, aquela pessoa falou alguma coisa, aí você desanimou, você deixou para trás, ou passou alguma situação de muita exposição, se sentiu envergonhado. Quantas coisas que acontecem, mas isso tudo não é para te fazer retroceder. É justamente para te fazer avançar cada vez mais limpo, cada vez mais purificado
pronto, disposto e trabalhado para chegar onde você precisa. José, talvez, se ele fosse governador, assim que ele tivesse chego no Egito, ele ia perder logo esse lugar, porque ele talvez ia atribuir aquilo a uma glória humana, né, uma capacidade que fosse dele, mas não, ele teve que ser humilhado, exposto, falaram mentiras a respeito dele, foi preso por mentira, por acusações falsas, e tudo que aconteceu parecia um cenário absurdo. Ele foi esquecido na prisão. O Senhor não se esqueceu dele. Então as coisas que aparentemente parecem tão contrárias, Deus não se esquece de nada. Tudo isso está fazendo parte da tua história, do teu aperfeiçoamento. O Senhor está te aperfeiçoando com o poder dele na tua fraqueza, trabalhando pelo testemunho que você vai gerar. E glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Eu quero ler aqui Deuteronômio 32, Deuteronômio 33. Que fala das bênçãos, e aqui fala da bênção de José. Olha que coisa mais rica a partir do versículo 13. E ele disse a respeito de José, que Adonai abençoe sua terra com o melhor do céu com orvalho, né? Aquilo que vem de cima, e com o que procede de baixo das profundezas, com o melhor que o sol faz crescer, com o melhor que cresce todo mês, com o melhor das montanhas da antiguidade, com o melhor das colinas eternas. Irmão, essa bênção é muito mais do que uma prosperidade financeira e aparente, mas é sobre o que José e a sua descendência estavam herdando mesmo as montanhas da antiguidade e as colinas eternas. Ocupação, lugares altos, aleluia, colinas eternas, meu Deus, eu quero essa colina eterna, eu quero esse lugar alto, com o melhor da terra e de tudo que a preenche. Existe uma versão que fala com o mais excelente, né, da terra e de tudo que a preenche, e com o favor daquele que vive no arbusto flamejante. Esse arbusto flamejante é a sarça ardente, porque quem está falando aqui é Moisés. Um pouco antes de Moisés morrer, ele abençoa e fala a respeito de cada tribo, e aqui ele fala sobre isso. Com o favor daquele que vive na sarça ardente, que a bênção desça sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do príncipe entre os seus irmãos. Seu boi primogênito, a glória é dele. Seus chifres são os do boi selvagem. Com eles, ele chifrará os povos. Todos eles até os confins da terra. Essas são as miríades de Efraim. Esses são os milhares de Manassés. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Cada bênção é muito rica, mas em especial a bênção daquele que o Senhor acrescenta, daquele que foi acrescentado e se tornou um acrescentador, porque em tudo ele é um abençoador, aquele que é príncipe entre os seus irmãos, não por uma glória humana, mas pela soberania de Deus, para que ele pudesse salvar, libertar e para que aquele sonho se cumprisse. Irmãos, nós vemos aqui detalhadamente nessa história o cuidado e o Senhor escrevendo cada coisa. Você vai gerar na tua dor, você vai gerar no lugar, na terra da tua aflição, você vai crescer na terra da tua aflição, você vai deixar para trás as coisas que para trás ficam e vai prosseguir para a realidade do Espírito, porque a bênção do alto e daquilo que está na profundidade o Senhor vai te dar. Aquilo que vem de cima é teu e aquilo que produz na terra é teu também. A profundidade, nós temos com o Senhor essas colinas eternas, os lugares altos que o Senhor prometeu, a tua comunhão com o Senhor, a tua profundidade e intimidade nessa aliança. Você vai ter o melhor, você vai vencer a vitória contra todos os povos, mostrando mesmo a marca de Manassés e Efraim, as miríades daqueles que são os filhos de José. A gente está falando de filhos gentios. E glória a Deus porque o Senhor rompeu a barreira. Faz de nós um só povo. Nós fomos incluídos no corpo de Cristo. Essa unidade é a nossa vitória. Essa unidade do corpo é o verdadeiro rebanho vencedor. Nós somos um só, não existe a vitória isolada, não existe a tribo que tem mais, a que tem menos, existe o corpo que vence junto. Você complete esse testemunho. Saiba que você é participante desse altar e cada palavra que te acrescenta, que te faz ser um acrescentador em tudo, essas palavras estão te constituindo, enchendo o teu depósito, que você também possa depositar nesse altar a tua porção e colocar e declarar o teu dízimo e falar: isso aqui é a minha oferta. Quando nós temos uma consagração,
Tudo que fazemos prospera. Você não faz por troca, você faz por consciência. Nós fazemos porque nós cremos. Se tem algo que me marca profundamente é a oferta. Desde o primeiro dia, minha primeira experiência com o Senhor foi um dízimo. Eu entreguei o dízimo, eu fui atrás de um emprego para conseguir um salário para poder entregar um dízimo, né? Foi um processo aí. Eu tive tanta alegria em entregar aquele dízimo, eu tive tanta alegria a partir daquele dia de entregar tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos, de consagrar e saber que tudo que passa nas minhas mãos passa pela consagração, a consagração de semear. Eu semeio na casa do Senhor, eu semeio na vida dos meus irmãos. Eu quero ser uma semeadora, eu quero semear recurso, eu quero semear palavras, eu quero entregar aquilo que o Senhor me dá todos os dias, sem medida, sem retenção, em nome de Jesus. Aqui está a nossa chave Pix, igrejavinhedo@gmail.com. Você pode fazer a tua consagração com toda a liberdade, você pode entregar e colocar isso nas mãos do Senhor. Faça os teus votos, eu creio muito, irmão. Eu quero hoje, com toda a convicção, declarar essa palavra na tua vida, que você seja frutífero, que você deixa para trás hoje o que para trás fica, deixa no esquecimento aquilo que quer te traumatizar. Avança para esse alvo, avança sendo um semeador, avança pela palavra que hoje foi colocada no teu espírito para você ter resistência. Nós resistimos ao inimigo e ele foge de nós. A palavra para Josué, aquele efraimita, era que ninguém poderia resistir ele todos os dias da sua vida. O inimigo não vai te resistir, você que resiste. Hoje é terça-feira de resistência. Resiste semeando. Tenha resistência e permanência naquilo que você acredita. Coloque a tua semente prevalecente nesse altar, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Shalom. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, graças eu te dou. Louvado seja o seu nome, Senhor Deus, por esse dia, Senhor Deus, pela tua porção, Senhor Deus, que o Senhor tem dispensado às nossas vidas, Senhor Deus. Nós estamos abertos, Senhor Deus, para receber mais de ti, Senhor. Estamos conectados, Senhor Deus, ao teu Espírito, Senhor Deus. Bebemos a tua fonte, Senhor Deus, da água da vida, Senhor. Sacia mesmo a nossa sede, Senhor Deus, como as ovelhas, Senhor Deus, do teu rebanho, Senhor Deus, do rebanho vencedor do Senhor. Somos vencedores porque Cristo venceu por nós. Aleluia, Pai. Nós te louvamos por essa semana maravilhosa, Senhor Deus, onde o Senhor tem cuidado de nós, onde o Senhor Deus tem dado provisão, Senhor Deus, em todas as áreas, Senhor Deus, dos recursos, Senhor Deus, dos mantimentos, Senhor Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos visitado, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas visitações, Senhor Deus. Dá-nos mesmo, Senhor Deus, visão daquilo que é a tua vontade, Senhor Deus, como o Senhor deu para José, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Jesus, que nós possamos reinar, Senhor Deus, em cada cenário, Senhor Deus, em cada evento, em cada situação, Senhor Deus, que nós possamos estar sensíveis, Senhor Deus, para o Teu Espírito, Deus, em obediência, Pai. Atentos aos Teus sinais e discernindo, Senhor, reinando, Senhor Jesus, reinando com soberania, Senhor Deus, com ousadia, Pai. Glória ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos preserva mesmo, Senhor Deus, para Ti, Deus, para a Tua boa obra, Senhor Deus, para o Teu reino, Senhor. Pai, a minha oração hoje, Pai, é que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Visita os Teus filhos, visita a Tua igreja, Senhor Deus. Nos capacita, Senhor Deus, que cada um venha se alimentar de Ti, Deus, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Quem de Ti se alimenta, por Ti viverás, Senhor Deus. Oh, aleluia, Senhor Deus. Nos alimentamos da árvore da vida, nos alimentamos do Cordeiro Pascual, nos alimentamos do pão asmo sem fermento, todos os dias, Senhor. Venceu o nosso alimento, Senhor Deus. Queremos desfrutarmos, Senhor Deus, de Ti, Senhor Deus. Saborear a Tua palavra, Senhor Deus. A Tua palavra que é a verdade, Senhor.
nos santifica com a tua verdade, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra é a verdade, Senhor Deus. Pai, nós desejamos, Senhor Jesus, segui-lo, Senhor Deus, seguir a tua palavra, Senhor Deus, seguir o seu direcionamento, Senhor Deus. Guia-nos, Senhor Jesus, guia o nosso espírito, Deus, guia os nossos pensamentos, Senhor. Nos inclinamos para ti, Deus, nos inclinamos com o nosso coração, Senhor Deus, nos inclinamos com o nosso espírito, Senhor Deus. Ah, Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor nos pastoreia, Senhor, o Senhor nos resgatou de uma vã maneira de viver. Estávamos mergulhados nos delitos, no pecado desse mundo, servindo, Senhor, a Mamon, Senhor Deus, servindo ao mundo, sendo escravizado pelos nossos prazeres, Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, Senhor. Graças eu te dou mais uma vez, Senhor Deus, pela tua obra, Senhor Deus, redentora, Pai. Obrigado porque o Senhor se fez homem, o Senhor se diminuiu, Senhor. Aleluia! O Senhor morreu pelos nossos pecados, nos justificou. O Senhor pagou o preço, Senhor, que estava por nós, por amor. Aleluia, Senhor Jesus, nos atrai com esse amor, Senhor, nos constrange com esse amor, Senhor. Amém, Senhor Jesus, porque o Senhor subiu ao céu, Senhor Deus. O Senhor entregou o seu Espírito, Senhor. E esse Espírito hoje está sendo dispensado a cada um de nós. Pai, louvado seja o seu nome, Senhor, porque o Senhor nos qualificou para participar da porção da herança dos santos na luz. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela porção, Senhor Deus. Obrigado pela tua herança, Senhor Deus, que hoje se estendeu até os gentios, Senhor. Aleluia, a promessa de Abraão chegou até nós, Senhor Deus. Nós fazemos parte, Senhor Deus, desse rebanho vencedor, esse rebanho de Efraim, esse rebanho duplamente frutífero pelo Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus. Pai, olha mesmo para o fruto dos nossos trabalhos, Senhor Deus. Olha para o fruto, Senhor Deus, das nossas mãos, Senhor Deus, daquilo que nós estamos trabalhando, Senhor Jesus. Nós estamos trabalhando, Senhor Deus, nessa boa terra, Senhor, que mana leite e mel. Nós não vamos temer a nenhum gigante, Senhor Deus. Nós não vamos temer a nenhum anarquim. Eles serão nossos alimentos. Nós certamente o comeremos, Senhor Deus, como pão, Senhor Deus. Podemos o devorar, Senhor Deus. Pai, dá-nos mesmo essa visão, Senhor Deus. Essa visão, Senhor Deus, multiplicadora, Senhor Deus. Essa visão, Senhor Deus, que faz nos reinar, Senhor Deus, a te amar, Senhor Jesus, a possuir essa boa terra que é Cristo Jesus. Ah, Senhor Deus, nós tomamos posse dessas promessas, Senhor Deus, das tuas verdades. Viveremos a tua realidade. Cristo é a nossa realidade. Cristo é a nossa boa terra, onde nós vamos laborar, cultivar, desfrutar, Senhor Deus, daquilo que é a nossa porção, daquilo que é a nossa herança, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Amém. Cantares 6:3 e 3:2. Dodili vanilo
דודי ואני לו, הרואה בשושנים. הקומנה וסובבה בעיר בשווקים, וברחובות תבק שחר שאהבה נפשי. הקומנה וסובבה בעיר בשווקים, וברחובות תבק שחר שאהבה נפשי. דודי לי ואני לו, דודי לי ואני לו, דודי לי ואני לו, הרואה בשושנים. Salmo 150. Aleluia, bekosho, aleluia, birkia uzo, aleluia, birgurotav, aleluia, ketogudlo. בתקע שופר, הללו, בנבר וחרנון, הללו, בטוב מחול, הללו, במינים ועוגה, הללו, בצלצלי שמה, הללו, בצלצלי תרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה. Isaías 40:31. Kovei Adonai yachlifu hoav, yalu ever kaneshahim. 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 Yaruso velo igau, ילכו ולא יעפו, ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, קובעי אדוני יחליפו אוהב, יעלו עבר כנשאים. 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 ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. קובעי אדוני יחליפו אוהב, יעלו עבר כנשאים. קובעי אדוני יחליפו אוהב, יעלו עבר
Kaneshahim. Salmo 77, versículo 3 ao 6. que האלוהים והמעיין עשיך ותתעטף רוחי סלע. אזכה האלוהים והמעיין עשיך ותתעטף רוחי סלע. אזכה הנגינתי בלילה לבבי אשיך ביחפש רוחי. אזכה הנגינתי בלילה לבבי אשיך ביחפש רוחי. אזכה הנגינתי בלילה נגינתי בלילה. Salmos 1. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה יומם בלילה והיה כצאתו והיה כצאתו על פלגי מים. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה יהיה יומם בלילה והיה כצאתו והיה כצאתו על פלגי מים. הללויה. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה יהיה יומם בלילה והיה כצאתו והיה כצאתו על פלגי מים. כי אם בתורת אדוני חפצו
ato yege umambalayna yege umambalayna beayakit sa tu lalpalge mahi beayakit sa tu lalpalge mahi